Olá pessoal, Garagem Bergamo no ar, e hoje eu vou trazer para vocês aqui a segunda geração do HB20 Sedan, que é esse modelo aqui que ficou em linha de 2020 a 2022, com esse visual aqui que digamos que seria no mínimo controverso, né? Até que a traseira é harmônica, mas o grande pomo da discórdia aqui é essa dianteira aqui, que meio que lembra de um olho de peixe. É um carro que tem um visual ainda atemporal. A geração 3 do HB20, que foi lançada agora em 2023, usa a mesma carroceria, com atualizações na traseira e na dianteira, para tentar agradar o público fiel que esse carro tem, né? Ele usa um motor aspirado, é o mesmo motor lançado em 2013 aqui no Brasil. É um motor aspirado com injeção multiponto. Ele tem 12 válvulas, 4 por cilindro. É um motor de 3 cilindros em linha. Ele usa comando de válvula duplo no cabeçote. Ele é um motor moderno, apesar de já ter essa idade toda. Ele usa corrente de comando, o que faz com que ela só haja a necessidade de manutenção com 200 mil quilômetros. Ele tem 80 cavalos de torque no etanol e 75 na gasolina, alcançando 10,2 kgfm no etanol e 9,4 kgfm na gasolina. É um motor que desempenho não é o seu fraco, e sim economia de combustível. O torque vem em 4.500 rotações, é um torque que vem tarde, né? Então a impressão de que ele é um carro meio xoxo é sempre pontuada quando a gente fala de HB20 1.0 aspirado. Essa versão aqui tem câmbio com 5 marchas. Ele tem suspensão independente MacPherson na dianteira. A traseira hoje usa o velho e bom eixo de torção. No que tange a freios, ele tem freios a disco ventilados na dianteira e tambor na traseira. Essa geração aqui inovou já trazendo direção elétrica, uma boa direção elétrica, muito confortável, uma direção elétrica progressiva. Eu acho que dirigir o HB20 é uma experiência muito prazerosa. Ele é um carro dos sedãs compactos, a meu juízo, ele é o mais confortável. Reparem aqui que a minha perna não toca, eu tenho 1,83, não toca no volante, não toca no painel. Então isso passa uma impressão de muito conforto e muita segurança também quando você está dirigindo o HB20. Eu acho que o que ele não tem de desempenho assim empolgante, ele entrega um conforto interno, a meu juízo, digno de um carro médio. E acho que essa direção elétrica ajuda a compor essa construção. Ele vem calçado aqui com calotas. Ele utiliza pneus 185/60/14 na versão 15, perdão, versão mesmo sendo aqui com calotas. As versões Aro 16 vêm com roda de liga leve, né? Ele tem 4,26 metros de comprimento, tendo 1,72 de largura desconsiderados os retrovisores, e tem bons 2,53 entre eixos, que permite aqui internamente do HB20. Considerem que o banco está regulado para mim, que estava elogiando o conforto. Eu fico confortável aqui sim, sobra os 2 dedos. Aqui atrás tem esse bom assoalho plano, que garante uma boa vida para o terceiro ocupante. Eu gosto muito desses tons de cinza aqui do carro. Lembra um couro aqui nas portas, dando um toque assim até sofisticado. Eu acho que essa é a vantagem do HB20. Ele tem uma boa iluminação aqui de salão, eu gosto. Tem cinto de 3 pontos para todo mundo aqui na traseira, igualmente com apoio de cabeça. O espaço também aqui é bom, olha só, minha cabeça não raspa. Aqui no teto, seja em qualquer lugar. É um carro realmente espaçoso para todo mundo que vai aqui atrás. Isso é bom. E aqui, gente, tentando continuar falando, ele tem alguns detalhes externos que são interessantes, como esse repetidor de seta aqui
no retrovisor. Essa antena de teto aqui com esses vincos aqui no teto. Eu gosto desse visual dele, eu acho charmoso. E aqui vamos para as partes mais, digamos que controversas aqui do HB20, né, sedã. Ali ele tem a luz de neblina do lado do motorista. Eu acho essa traseira até simpática, né? Tem um spoiler aqui no para-choque que ajudou a dar um ar assim mais sofisticado para o HB20. A grande controvérsia de fato é aqui na dianteira do bicho. Eu diria que você demora um pouquinho para se acostumar com ela. Eu olhava na rua, fazia biquinho. Já estou alguns dias andando nele e eu já fiz as pazes. Parece um bagrezinho mesmo, mas eu já estou achando simpático. A geração 3 que veio depois dele, digamos que foi um meio termo entre esse aqui e a geração anterior. No que tange a estilo, eu fico com a impressão de que a geração anterior do HB20, sobretudo no sedã, parecia assim mais jovial, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Esse carro aqui alcança 162 km por hora. Ele tem um tanque de combustível para 50 litros, um porta-mala que tem uma capacidade boa. Vamos lá olhar. Olha só, o porta-mala dele tem 475 litros, é um porta-mala fundo. Até que é bem forradinho assim. Mas eu só acho a boca dele pequena, o que assim, dependendo do tamanho da mala, você vai ter uma certa dificuldade para movimentar no HB20. Como eu coloquei para vocês, o HB20 sedã, o forte dele não é desempenho, né? Ele é um motor que vibra muito, exige constantes trocas de marcha e a vibração do motor te situa o tempo todo que é um motor que tem uma cavalaria baixa. Ele tem um 0 a 100 em 14 segundos, mas o grande trunfo do HB20 foi o consumo, né? Eu tenho feito médias de 10,5 com etanol nesse carro e quando abastecido com gasolina, ele chegou a fazer 14,1 na cidade, sempre com ar-condicionado. Na estrada, eu nunca rodei com etanol na estrada, só com gasolina. Eu cheguei a fazer 15,5, 16 na estrada com esse carro com gasolina. Então, no que tange a economia, ele se mostrou muito mais econômico dos que eu já utilizei de sedã compactos, que é o Logan, Voyage, Cronos, Onix Sedan, todos esses equipados com motor de 12 válvulas. E acho que, além da economia, ele tem uma entrega que é importante, que é o consumo, que é o conforto, né? Ele tem aqui o controle de tração, assistente de partida em rampa, que faz uma diferença muito significativa no dia a dia. Eu gostei muito dessa posição de dirigir, gostei aqui dessa tela de touchscreen que ele coloca. Você dirige meio que naquela posição quase que de Fórmula 1, com as pernas bem esticadas, assim. Desses compactos, o HB20, a meu juízo, é o mais confortável de todos, assim. A vida a bordo do HB20 é minimalista, assim, não tem grandes luxos, mas é muito confortável. Eu gostei muito dessa experiência aqui com o HB20. Os equipamentos são de navegação muito intuitiva e muito fácil de manusear também. Tá tudo muito à mão, assim. Dá para entender que é um carro muito atualizado, muito moderno, com bons portas-copos e muitos lugares para você colocar os seus apetrechos. O porta-luvas é meio curto assim, mas dá para o gasto. Eu gostei muito dessa forração desse tecido cinza assim, que não é aquele tecido preto, ele é um cinza escuro que vai demorar para mostrar a sujeira, que para quem tem criança, como é o meu caso, é uma mão na roda, muito bom. Não tem iluminação aqui no quebra-sol nem do motorista, mas tem a tampinha, e do passageiro só tem o espelho mesmo. Essa posição de dirigir aqui não cansa em longas viagens. Eu fiz uma viagem de 300 km com ele e foi muito gostoso, eu não me cansei, foi muito prazeroso assim. Depois que você se acostuma com as trocas frequentes de marcha que ele exige em baixas rotações, você se diverte assim na condução do HB20, porque o conforto que ele te passa é interessante. Eu gosto da acústica internamente na condução dele, tem bons ajustes para regular aqui o banco, né? E eu gosto até desse fechamento de porta deles, assim, que você vê um cuidado
uma borracha de boa qualidade, assim, que não é aquela porta seca, como é com Siena, como é com Voyage, sobretudo. Então, assim, ele te situa, e dá para entender por que ele fez tanto sucesso, o HB20, porque ele entrega um pouco mais que a concorrência nesse quesito, né? Eu destaco, um grande ponto para mim desse carro foi esse interior sóbrio, clean, bonito e muito atemporal, assim. Ele sugere ser um carro não tão datado, né? No que tange a mecânica, eu achei essa mecânica mais ajustada do que na geração anterior. Eu já tive experiências com o HB20 da geração anterior, 1.6, 6 marchas, que eu achei muito ágil, medianamente econômico. 1.6 automático eu achei muito gastão, eu fazia média de 7,5 com ele no consumo urbano, então não compensava para um carro pequeno desse porte como é o HB20. Mas nessa geração eu acho que eles conseguiram tirar um pouco mais desse motor e ele ficou mais esperto um pouquinho do que a geração anterior, né? Então isso que foi um grande acerto dessa geração, embora esse design bastante controverso que ele tem. É curioso que mesmo na versão de entrada, ele já traz, essa aqui é a versão mais básica dos HB20 1.0, e ele já traz esse toque que o coloca como superior a Voyage, Siena, Cronos, Logan e, sobretudo, esses que já saíram de linha, né? Acho que ele briga bem com o Virtus, com o Onix, embora o Onix dê um banho nele no que tange, a meu juízo, a estilo, porque é um sedã de linhas mais definidas. Hoje meio que está em moda o HB20 sedã, o próprio Virtus, essa caída meio fastback eu não gosto muito. Eu gosto de sedã com linhas bem definidas, aquele terceiro volume assim bem claro. E essa coluna C aqui do HB20 ela é muito discreta para um sedã, a meu juízo, né? É quase que de terceiro volume, quase que eu só vejo isso aqui mesmo, porque esse detalhe aqui fica na caída da coluna C. Então, assim, nesse ponto eu sou mais conservador com sedã. Eu gosto de linhas bem definidas. No que tange a preço, considerando o ano 2020, 2021, o Voyage e o Siena brigam ali entre 48 e 60 mil reais, seja na versão 1.0 e 1.4 do Siena, 12 válvulas e 1.6 do Voyage. E aí, embolados aí entre os 60 e os 80 mil reais, vem Cronos, Virtus e o HB20 sedã, né? Que eles, digamos, que estão numa fatia um pouco superior em relação aos demais. O HB20 ele teve 4 estrelas no Latin Cup, que é o teste que controla as seguranças, porque ele só oferece airbags frontais nas versões de entrada. Os airbags laterais, apenas para os passageiros da dianteira, só são disponíveis nas versões superiores. E o Onix, que é o seu principal concorrente, que é o carro mais vendido do Brasil, entrega 6 airbags em todas as versões. Quando a gente tem filho, a gente passa a considerar muito a questão da segurança embarcada, né? Então, nesse quesito aí, eu tenderia a optar pelo Onix, em detrimento do HB20, em função dessa oferta aí de airbags em maior quantidade do que o compacto da Hyundai. Eu considero também que o HB20, embora a única restrição que eu tenho é esse consumo e a ausência de mais airbags, ele continua como um bom competidor, porque ele tem uma mecânica muito robusta, barata. O fato dele ter 5 anos de garantia vai fazer com que você compre um modelo como esse, que agora em setembro, agosto de 2023, você acha a partir de 58 a 75 mil reais, ainda com grande possibilidade de conseguir esse carro ainda com 5 anos de garantia. Você vai ter até 2025 essa geração ainda na garantia. E o fato da Hyundai ter lançado em 23 a nova geração, que reestilizou essa traseira e sobretudo essa dianteirinha de bagre aqui, fez com que essa geração ficasse um pouco mais desvalorizada e ficasse boa de preço. Então você vai conseguir comprar esse carro por um preço mais em conta, se você não está muito preocupado com o design, né? Porque no que tange a conforto e economia de combustível, ele vai te entregar muita coisa, sim senhor.
Eu gosto muito da robustez do HB20. Eu tive na família um 1.0, que usa essa mesma mecânica de 2017 a 2023, agora com 53 mil quilômetros e basicamente só manutenção preventiva. Embora o HB20 como carro, ele tende a apresentar falhas na sonda lambda, depois das 80, 100 mil quilômetros, falhas no sensor canister, eu vejo um desgaste muito prematuro do catalisador do HB20, dos meus amigos que eu já acompanhei, problemas nas bieletas, na suspensão traseira também eu escuto muitas reclamações de ruído, e um problema crônico é um desgaste acentuado e prematuro do atuador da embreagem. Penso eu que o fato de ser um carro de 1,15 kg, é um carro até grande, mas que fica um pouco às vezes pesado para esse motor, o que exige um trabalho maior da embreagem. Então isso justifica esse desgaste prematuro de embreagem que o HB20 costuma ter, sobretudo o sedã, que é mais pesado, né? No que tange a seguro, uma cotação 40 anos, casado com filhos, aqui na minha região, para esse carro, fica na casa de R$ 2.200, e o IPVA 2023 desse carro, aqui na minha região, ficou cotado em R$ 2.400. Então, eu destaco aí o HB20 como uma boa opção para motoristas de Uber, para a família, pelo conforto e o espaço internos muito significativos que ele entrega, que eu diria que está acima da concorrência. Era isso. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, curta, compartilha, para que o YouTube veja a relevância desse conteúdo, e assim você vai estar nos ajudando a crescer aqui nessa plataforma. Muito obrigado.